Muito boa noite, na paz do Senhor, amém, queridos? Uma alegria estar aqui nesta noite, participando juntamente com vocês, deste momento tão especial que Deus preparou para nós. Eu sou Dario, eu sou chileno, moro há mais de 30 anos no Brasil, mas mesmo assim ainda não perdo meu sotaque forte, não é? Sou casado, sou feliz. E eu gosto de dizer dessa maneira, não é? Porque às vezes há pessoas que são casados, mas não são felizes. Mas eu sou feliz com a Sônia Cristina. E como o pastor orou, temos 2 filhos, a Miriam e o Pablo Miguel. Moro em Mogi das Cruzes, São Paulo, interior de São Paulo, a uns 85 quilômetros de São Paulo, capital. Esse sou eu, não sou muito bom de apresentações, mas esse sou eu. Antes de começar a ministrar a palavra, gostaria de fazer um esclarecimento. Não sou necessariamente um profeta que profetiza, assim disse o Senhor. Amém? Porque talvez você esteja mais acostumado àquele profeta, certo? Que em algum momento diz, assim disse o Senhor. Em alguns momentos profetizo dessa maneira também, mas sou um profeta de ofício. O que significa isso? Que profetizo com a escritura, profetizo ministrando a palavra do Senhor. Então, através da palavra, vamos trazendo um alinhamento para aquilo que a cidade, as pessoas, o ambiente precisa. Por que estou dizendo isso? Para que você fique um pouco desarmado, não é? Porque quando a gente vê o profeta e diz, o profeta vai revelar a cor da minha meia, não é? Então a gente fica meio armado assim, será que vai... Não, tranquilo. Vai ser a própria palavra do Senhor quem vai nos mostrar e nos vai indicar o caminho pelo qual nós devemos caminhar nestes dias. Amém? Muito bem, uma segunda coisa. Queria lhe pedir que me acompanhasse quando citar algum texto, se for possível, que você pudesse conferir o texto. Amém? Não sei se vai projetar de repente na tela, não sei. Mas que você possa conferir ou em seu celular ou em sua Bíblia de papel, para você não só ficar ouvindo, mas você também ficar conferindo aquilo que eu estou dizendo, não é? Porque eu posso citar qualquer coisa e você dizer, beleza, está na Bíblia. Não, é importante que você possa conferir também, ok? Muito bem, vamos lá. Quero que abra comigo, por favor, se é possível, Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso de número 11. Livro de Romanos, vamos a começar por aqui. Romanos capítulo 13, versículo número 11. ¿Você encontrou? Muito bem, a escritura diz da seguinte maneira: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Verso 12. A noite está acabando. Diga comigo, a noite está indo embora. Uma vez mais, por favor. A noite está indo embora. Muito bem. A noite está acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Queria começar por aqui nesta noite, e que Deus nos possa conduzir ao lugar onde o Senhor quer nos levar nestes dias, hoje e amanhã. A primeira declaração de Paulo é: façam isto, com relação àquilo que ele vem ensinando e instruindo em los versos anteriores. Façam isto compreendendo o tempo que vivemos. E aqui acredito que há uma palavra importante para destacar. Não podemos viver como os passarinhos, precisamos saber o tempo que estamos vivendo. Você e eu precisamos saber o tempo para poder corresponder à demanda destes dias. O pastor veio aqui, os pastores, e não é novidade para ninguém, estamos, parece que concluindo ou saindo de um período que o sistema mundo chamou de dias pandêmicos.
Mas qual é o tempo que nós estamos vivendo? Conversava com o pastor e dizia que enquanto o mundo tem chamado de dias pandêmicos, eu pessoalmente, uma opinião pessoal minha, eu entendo que Deus chamou a estes dias, dias de alinhamento, dias de ordem, dias de colocar em ordem o deficiente. Então precisamos tomar muita atenção aos dias que vivemos e não podemos vivê-los de qualquer maneira. A segunda declaração que Paulo usa é: chegou a hora de despertar do sono. E esta expressão é muito interessante, porque depois de ter passado, vou falar de mim, quase 1 ano e meio recluído em casa, parece que quando a gente volta a nossos encontros, parece que a gente tem como um pouco de letargia, parece que há um distanciamento, parece que a gente perdeu o ritmo da pegada. Me está acompanhando nesta noite? Então é de vital importância que nós possamos entender o tempo, não necessariamente como o mundo lo entende. Eu dizia hoje no almoço, não posso negar o que está acontecendo, mas eu preciso me guiar por aquilo que Deus está estabelecendo sobre a face da terra. Por isso é de vital importância que você e eu possamos entender o tempo que vivemos. Enquanto o mundo diz que são dias pandêmicos, nós precisamos entender por que Deus permite que passemos por este momento. O apóstolo Paulo diz: discernam o tempo que vivem, porque é chegado o tempo de despertar do sono. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Sono é sinônimo de letargia, de distanciamento, de apatia. Então está na hora de nós despertar do sono. Não é? Quando a gente acorda, parece certo, o primeiro que nós fazemos é abrir os olhos. São dias em que nós precisamos abrir os olhos para poder ver, para poder entender e corresponder à demanda de Deus para os nossos dias. Observe o que eu vou lhe dizer: se o Covid não te matou, é porque Deus tem um propósito com a tua vida. Eu vou dizer de novo: se o Covid não te matou, é porque Deus tem um propósito com a tua vida. Porque outras pessoas foram embora, mas nós estamos passando por isto, e se Deus nos preservou, isto tem uma razão. Nós não podemos continuar vivendo da mesma maneira. Nós não podemos continuar, gestionando a vida espiritual da mesma maneira. Deus nos está dando uma nova chance, uma nova oportunidade, para que como igreja nós possamos corresponder à demanda. Porque para isso somos igreja. Todas as vezes que nos reunimos é porque há uma demanda. Eu vou lhe explicar algo. Cantar é importante, orar é importante, se reunir para ouvir um homem de Deus ministrar a palavra é importante. Porém, igreja é muito mais que cantar, orar e ouvir um homem pregando. Me acompanha nisto? É muito mais. O apóstolo aos Hebreus diz que alguns esqueceram de se congregar. E essa palavra congregar no original significa sinagogue, de onde vem a palavra sinagoga. Mas quando ele escreve aos Hebreus, ele coloca um prefixo anterior, e a palavra grega usada é episunagogue. Epi significa há algo mais que simplesmente congregar-se. Me está acompanhando? Congregar-se demanda muito mais que o que talvez nós temos feito até agora. Você diz: eu estou aqui porque gosto do louvor. Ponto para você. Eu gosto de aqui porque as pessoas oram umas pelas outras. Ponto para você. Eu gosto porque a palavra traz direção para a minha vida. Ponto para você. Mas você precisa entender que sermos igreja é muito mais que tudo isso. Você está aqui? Nos reunimos porque há uma demanda. O Senhor nos reúne porque Ele está liberando algo do céu, e Ele espera que nós, como igreja, como seus filhos, possamos manifestar esta realidade onde nós estamos. Inseridos em um contexto cidade, inseridos em um contexto de ocupações, trabalho. Deus quer que nós manifestemos aquilo que Ele está liberando sobre nós. Agora observe,
Venha comigo, por favor, um pouquinho. Coloque um marcadorzinho e você venha a Ageu. Profeta Ageu. Estou fazendo a minha introdução, não estou pregando ainda, não é? Estou soltando algumas coisas que Deus imprimiu em meu espírito enquanto adorávamos. Ageu capítulo 1, verso 14, por gentileza. Ageu, todos me estão acompanhando? Sim ou não? Lá no fundo? Sim? Muito bem. Ageu capítulo 1, verso 14. Ageu capítulo 1, verso 14, diz da seguinte maneira: assim o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, não é? Filho de Zorobabel, filho de Salatiel, e também o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e despertou o espírito do restante do povo para retomarem o trabalho da casa do Senhor. Diga assim comigo: o Senhor despertou o espírito. Isso é o que precisamos entender. Deus nos está chamando para que nosso espírito seja ativado. Se você acompanha comigo, aqui há um processo. Zorobabel, Josué e o restante do povo, com um objetivo claro: retomarem o trabalho da casa do Senhor. Zorobabel era a figura de governo. Zorobabel era o governador. Josué representava a classe sacerdotal. E por último, o restante de todo o povo. Eu vejo aqui um processo. É claro que Deus pode fazer o despertar de uma única vez. Pode despertar o povo, pode despertar os sacerdotes, pode despertar o Zorobabel, que é a figura de governo. Mas ao mesmo tempo que Deus pode, Ele nos deixa uma pegada. Primeiro são os homens de governo que precisam ser ativados, depois o corpo sacerdotal e por último o restante do povo, porque o povo só desperta quando os dois anteriores despertam. Me está acompanhando? Figuras de governo, talvez os 5 ministérios desta casa, sacerdotes, os líderes de cada segmento e o restante do povo. ¿Para quê? Para que retomemos aquilo que porventura ficou parado, ficou detido, ficou procrastinado em algum momento. Mas precisamos despertar. Precisamos nos dar conta que precisamos ser chacoalhados por Deus para que possamos corresponder à expectativa dele. E aqui, antes de ministrar a palavra, eu queria orar com você, para que Deus nos desperte, para que Deus desperte não necessariamente nosso corpo, mas o nosso espírito, ele seja ativado nestes dias, para que nós possamos corresponder à expectativa do Senhor. E se o Senhor quer fazer como está no livro de Ageu, primeiro Zorobabel, depois o sumo sacerdote e depois o restante do povo, o Senhor pode fazê-lo. Mas seria muito interessante que todos juntos fôssemos ativados nestes dias para poder corresponder à expectativa de Deus, porque Deus tem uma expectativa com você. Não só você para com Ele, mas Deus tem uma expectativa para com você. Então quero lhe pedir que, se é possível, se coloque de pé nesta noite. Eu quero orar antes de ministrar a palavra. Eu quero orar esta palavra, que o Senhor venha e nos faça discernir o tempo. Sabe por quê? Porque a noite está indo embora e o dia está chegando, e nós somos filhos do dia, nós não somos filhos da noite. Estes dias têm trazido um aumento de um nível de luz que Deus está trazendo sobre a nação, sobre a terra. Podem ser dias de perdas para alguns, mas para a igreja do Senhor são dias de luz, dias de esclarecimento, dias de entendimento, dias de nós recuperarmos o fôlego para poder ir mais adiante, porque a demanda de Deus está aumentando na medida que passam os dias. Vamos a orar. Senhor, en esta hora, Pai, lanzamos esta palabra, Señor, en este local. Lanzamos esta palabra en este ambiente, Señor. Señor, y queremos dizer que queremos discernir o tempo que vivemos.
Senhor, não queremos viver ignorando o tempo que vivemos. Não podemos viver, Senhor, distantes da realidade de Deus para esta terra, para esta nação. Senhor, a realidade de Deus para minha família, para minha casa, para minha vida. E nesta noite, Senhor, pedimos a Teu Espírito que desperte o nosso espírito. Desperta o nosso espírito, Senhor. Desperta o nosso espírito para que possamos corresponder a la demanda do Senhor para estes dias. Senhor, declaramos que o nível de luz tem aumentado nestes dias. Senhor, a luz tem aumentado, e porque a luz tem aumentado, estamos enxergando coisas que anteriormente não enxergávamos. Estamos vendo coisas que anteriormente não enxergávamos, não veíamos, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nos posicionamos diante do Senhor como filhos da luz e militamos, Senhor, com as armas da luz, Senhor, para que nós possamos avançar e penetrar, Senhor, em espaços, em lugares reservados para nós, os Teus filhos, Senhor. En esta noite, Senhor, nos activa, Pai. Nos activa, Senhor, abrindo nossos ouvidos, abrindo nossos olhos, ouvidos para ver, ouvidos para ouvir, mãos para executar o comando do Senhor. É o que nós declaramos en esta noite. En esta noite. En esta noite, seja ativada a tua vida en esta noite. Se você está cansado, que o Senhor te visite com força. Se você porventura está desanimado, que o Senhor venha e te coloque de pé nestes dias, para que você possa recuperar o seu vigor, para que você possa recuperar o seu ânimo e possa caminhar e chegar aonde você precisa chegar em Deus, ao lugar que o Senhor determinou para a tua vida. Dizemos não, Senhor, a toda distração, Senhor. Dizemos não, Senhor, a tudo aquilo que nos rouba da Tua presença. Dizemos não a tudo aquilo, Senhor, que nos desvia, Senhor, do alvo traçado para nós en estes dias. Obrigado, Senhor. Obrigado por Teu amor, obrigado pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque Tu tens um interesse especial por Tua igreja, por cada de nós, por Teus filhos, Senhor, que se reúnem en este lugar. Senhor, lançamos esta palavra sobre esta cidade, sobre Araguaína. Senhor, lançamos esta palavra. Chegou o tempo de acordar, chegou o tempo de despertar, chegou o tempo, Senhor, que esta cidade se posicione de maneira clara para que a igreja do Senhor aqui, nesta cidade, possa corresponder à Tua expectativa, Senhor. A Tua expectativa, Senhor. Muitas vezes quando nos reunimos em uma conferência, Senhor, temos tantas expectativas, mas queremos corresponder à Tua expectativa. A Tua expectativa, Senhor, que se cumpla nas nossas vidas en estes dias. Em nome de Jesus, levante suas mãos, adore ao Senhor agora, adore ao Senhor. Declare palavras de amor, comece a declarar aquilo que Ele é. Adoração não é necessariamente música. Adoração é declarar aquilo que Ele é. É um momento de dizer: santo é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Não há outro como o Senhor, não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como o Senhor, grande, poderoso, soberano, excelso, sublime. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Shakarababa. Te adoramos, declaramos quem Tu és. Tu és o Santo, Santo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Deixe lo que surja desde seu interior. Deixe lo que surja. Oh, João declarando: de nosso interior correrá como um rio de água viva. Deixa-la surgir dentro de você. Que Ele surja, que Ele apareça, que Ele apareça, que Ele surja, que Ele surja, que Ele venha desde seu interior. Shakarabababa. Sim, Senhor, flui desde um espírito, de um espírito inclinado,
de um espírito contrito e humilhado. Vamos, podemos fazer melhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Deus, te adoramos, Senhor. Entendemos a razão, o propósito, o porquê estamos aqui. Entendemos. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, exaltamos teu nome. Poderoso és tu, Senhor, grande e poderoso. Se Deus vá fazendo, vá removendo aquilo que precisa ser removido, vá alinhando, vá endireitando os passos, vá endireitando a vida, vá trazendo esperança. Se você fala em línguas, é a hora, é o momento. Se você fala em línguas, é a hora, é o momento. Aquele que fala em línguas fala mistérios, fala com Deus. Aquele que fala em línguas a si mesmo se edifica. É a hora, é o momento. Flua. Deixe o Senhor fluir. Oh, sim, Senhor, sim. Aleluia. Xerabá. Sim. Flua em nós, Senhor. Te adoramos, Senhor. Sim. Flua aqui, flua seu rio, flua aqui. Sim, Senhor. Sim, Deus, vá fazendo. Sim, Senhor. Te adoramos, Senhor. Oh, sim, Senhor. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Declaramos, Senhor, que te buscaremos de todo o nosso coração. Senhor, tentaremos de todas as formas, com todas as nossas forças, com todo, Senhor, nossa mente, com todo o nosso entendimento. Te buscaremos, Senhor. Te buscaremos em nosso interior até que o Senhor se manifeste de maneira completa, de maneira plena neste dia, nesta hora. Deixe o Senhor fluir, deixe o Senhor operar. Deixe o Senhor. Sim, Senhor, sim, Deus. Opera, Jesus. Te adoramos, Deus, te adoramos. Louvamos o teu nome, grande Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amém. Pode tomar o seu lugar. Muito obrigado. Muito bem. Que não perdamos esse fluxo. Amém. Que deixemos ele fluir. Que permitamos ao Senhor que Ele faça como Ele planejou. Amém? Que nós possamos jogar fora os nossos esquemas e deixar que Deus nos conduza. Amém? E nestes dias, já faz uns meses, eu tenho ouvido e tido uma impressão em meu espírito. E essa voz e essa impressão se traduz na seguinte expressão: são dias de preparar a casa para os dias futuros. Amém? São os dias de preparar a casa para os dias futuros. A palavra casa em hebraico é bet. E a palavra casa
tem como mínimo 3 aplicações. Casa sou eu sou casa, eu sou a habitação do Espírito de Deus, amém? Então diga comigo, eu sou casa. Muito bem, não precisa repetir agora. A segunda aplicação de casa é a minha família, é o meu lar. E a terceira aplicação de casa é a comunidade de fé, é a igreja a qual eu faço parte. Então, quando eu declaro para vocês que a palavra que eu tenho ouvido do Senhor é: prepare a casa para os dias futuros, o Senhor nos está dizendo: prepare sua vida, prepare-se para os dias futuros. Prepare sua casa, prepare sua família para os dias futuros. E como comunidade de fé, como igreja do Senhor, nós precisamos nos preparar para os dias futuros. Amém? Este é o rema de Deus que eu tenho ouvido do Senhor, que eu tenho entendido do Senhor. Não podemos mais ser pegos de calça curta com os acontecimentos que temos vivido. Mas para isso, insisto nesta palavra, precisamos nos preparar para os dias futuros, como indivíduos, como famílias e como igreja do Senhor. Para quê? Para poder corresponder à sua expectativa, para poder corresponder àquilo que o Senhor vai demandar de nós. Quando falo de um futuro, não estou falando de muitos anos na frente, ok? Não tenho a precisão de quanto, mas como mínimo o pouco que fica de 2021 e todo 2022, nós precisamos estar prontos, preparados, para que aquilo que Deus quer manifestar nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, não é? Na nossa nação, possa acontecer conforme a vontade de Deus. Amém? Quando observo a palavra preparar a casa, não consigo fugir de colocar em ordem, de alinhamento. Então precisamos alinhar certas coisas. Há coisas que precisam ser colocadas em ordem na nossa vida. Há coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida. Não podemos continuar vivendo como sempre vivemos. Precisamos ter uma postura, precisamos ter um posicionamento correto perante o que está acontecendo conosco, com nossas famílias e com a igreja do Senhor. Eu comecei declarando um texto que somos filhos da luz. Entendo que o aumento de luz em estes dias está aumentando. E se há mais luz, depende de nós que possamos ver. A luz vem para que possamos ver. Para ver o que? O que precisa ser colocado em ordem. Para ver o que? O que precisa ser alinhado. Para corrigir o que precisa ser corrigido. São dias de um check-up. É assim a palavra? De um check-up pessoal, de um check-up familiar, de um check-up a nível comunitário, no sentido da comunidade de fé, no sentido de sermos igreja do Senhor. Certamente a luz tornará visível aquilo que nós precisamos corrigir, aquilo que nós precisamos alinhar. Esta palavra veio com um exemplo, porque certo dia precisamos lá em casa levar o nosso carro para ser alinhado, não é? De tempo em tempo, nossos carros precisam ser alinhados. E o Senhor disse para mim: o movimento gera desalinhamento. Porque o carro, enquanto mais está em movimento, ele se desalinha. E sabe como veio esta palavra? Que às vezes a gente pensa que porque estamos em movimento no reino de Deus, não temos desalinhamento. Mas o movimento gera desalinhamento. Me faço entender? Estamos tão ocupados às vezes que a gente pensa que está tudo bem, ou aquilo que não está bem termina sendo ignorado por nós porque estamos tão ocupados. A gente diz assim: não, depois arrumo, depois coloco em ordem, depois faço isso, porque estamos tão envolvidos na demanda do tempo presente. Estamos fazendo tantas coisas e muitas vezes são coisas para Deus, mas o movimento gera desalinhamento. O carro não se desalinha porque ele está parado. O carro se desalinha porque ele está em movimento.
Então nós precisamos entender que de tempo em tempo o Senhor nos chama para produzir este alinhamento, para produzir este ordem, este check-up, para corrigir aquilo que está deficiente. Deus intensifica a luz, mas cabe a nós que possamos correr a cortina ou remover o véu para que nós possamos ver o que está fora de lugar. ¿Me acompanham nisto? Uma coisa é ter luz, outra coisa é correr o véu, correr a cortina, para que nós possamos enxergar o que precisa ser corrigido. Deus produz luz. Nosso papel é nos posicionar, remover o véu, correr a cortina, para que possamos ver. E é disso que eu quero falar com você nesta noite. São dias de ver mais claramente, são dias de ver mais detalhadamente. Se a gente olha para a Escritura nos dá vários exemplos de pessoas que não enxergam bem. O primeiro exemplo é aquele que nasceu cego e ele não enxerga, nunca enxergou. O segundo é alguém que enxerga, porém se conformou com aquilo que ele enxerga, está cômodo com o que ele está vendo, então ele não continua no processo de restauração da sua visão. E aí outro grupo que entende que a restauração da visão se restaura de maneira progressiva, então ele não para no processo da sua restauração de visão. Quando Deus comunica a sua verdade, Ele espera que o que Ele fala se transforme em uma imagem para nós, para que nós possamos ver, porque a fusão de ouvir e ver é igual a entendimento. Posso ouvir de você esta equação? Diga assim comigo: ouvir e ver é igual a entendimento. Amém? Se a gente só ouve, a gente tem a metade do processo tão só. Nós precisamos ouvir e ver. Sabe por quê? Por isso Deus nos fez conforme a sua imagem. Porque Deus começa falando, mas o que Ele quer é que nós possamos projetar uma imagem, a sua visão das coisas que Ele quer implantar. Deus não quer só falar, Ele quer que as palavras se transformem em uma imagem. Ouvir e ver fazem parte da conclusão do processo do entendimento. Então, quando falamos de avançar, não só ouvir, mas avançar para ver, é o esforço que precisamos fazer para entender, para compreender aquilo que Deus está fazendo nestes dias. Abra um texto comigo, acredito que lo vai colocar aqui. Abacuque, capítulo 2, verso 1. Observe aqui, Abacuque clamou ao Senhor para o Senhor fazer justiça sobre Israel, e o Senhor respondeu, mas a resposta que o Senhor trouxe não agradou a Abacuque. Isso está no capítulo número 1. Então Abacuque declara o que está no verso aqui primeiro, diz: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia e tomarei posição sobre a muralha. Me dê o próximo, por favor. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá. Observe aqui, a gente não vê o que alguém declara. Em uma concordância verbal, a gente ouve aquilo que alguém declara. Mas que diz Abacuque? Me posicionarei. O primeiro comando é posição. Me posicionarei para ver o que o Senhor tem a dizer. Quando olhamos com uma mente crítica, parece que o texto está faltando uma concordância, porque ninguém vê palavras, o que vemos são imagens. Mas o profeta está deixando claro como Deus atua. Deus fala, mas essas palavras se transformam em imagens. Então o profeta diz: me posicionarei na minha torre de vigia, ficarei como sentinela para ver o que o Senhor tem a dizer.
Observe o que eu vou lhe dizer nesta noite. Se a gente só ouve, a gente tem a metade daquilo que Deus quer fazer. Por exemplo, a gente precisa avançar para poder ver. E aqui que está a chave de Deus para nossos dias. São dias que nós precisamos ver, precisamos ouvir, mas o que ouvimos de Deus precisa se transformar em uma imagem, para que nós possamos manifestar aquilo que Deus está pedindo para nós manifestar. Eu vou lhe dar 2 exemplos de homens cegos, não é? Não cegos desta visão, mas que não entendiam aquilo que Deus queria. O primeiro, Balaão, cegado por sua ambição, ele se vendeu ao inimigo para profetizar em contra do povo de Deus. Então, a cobiça, nossos próprios interesses, cega nossa visão para entender aquilo que Deus quer manifestar. Segundo exemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava cego por seu zelo religioso, não uma cegueira física, mas ele não enxergava o que ele deveria enxergar. Atos capítulo número 9 diz que a luz, o Cristo ressurrecto, apareceu a ele no caminho a Damasco, lo prostrou em terra e lhe tirou a sua visão. Olha que interessante este exemplo. Sabe por quê? Porque na figura de Saulo de Tarso aprendemos que para ver como o Senhor vê, eu preciso perder a minha visão. Você está aqui? Enquanto você queira olhar os acontecimentos, enquanto você queira fazer contas da sua maneira, você não vai enxergar da maneira de Deus. Então Saulo tinha pegado cartas para perseguir os irmãos que estavam em Damasco. Ele enxergava com os olhos naturais, mas a luz lhe apareceu no caminho e ele perdeu a sua visão. E vou repetir novamente isto: para podermos ver como Deus quer que vejamos, precisamos perder a nossa visão das coisas, precisamos renunciar à nossa própria visão. E no texto de Atos 9, Saulo de Tarso, mesmo cego e prostrado, ele faz 2 perguntas. As perguntas de Saulo são muito interessantes e muito oportunas. Ele pergunta para a luz, que era o Cristo ressurrecto: quem é você? A luz disse para ele que era Cristo: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele faz uma segunda pergunta: e agora? O que eu preciso fazer? São 2 perguntas importantes. São 2 perguntas que nós precisamos nos fazer nestes dias. En estos dias, Deus se quer revelar de uma maneira especial a nós. Deus quer revelar algo que ainda não conhecemos dele. ¿Me está acompanhando? En esto consiste o trabalho do Senhor. En esto consiste a obra do Senhor. João capítulo 6, verso 28 e 29 vai dizer que a obra do Senhor não consiste necessariamente em fazer coisas, mas a obra do Senhor é conhecê-lo a Ele e conhecer ao Pai, a quem enviou a Cristo Jesus. Saulo faz 2 perguntas: quem és tu? Você e eu precisamos tomar essa pergunta e dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor quer mostrar o que nestes dias? O Senhor quer se revelar de que maneira nestes dias? E a segunda pergunta é: depois de conhecer ao Senhor, o que quer o Senhor que nós façamos? Porque muitas vezes nós queremos fazer o que achamos que temos que fazer. Saulo de Tarso perde sua visão e ele faz as perguntas corretas. Quem é você? Que preciso conhecer de você, Senhor, nestes dias? E quando lo conhecemos, a segunda pergunta é: que preciso fazer agora? E o Senhor disse para ele: agora você entra na cidade, porque eu vou enviar Ananias hasta você, o qual lhe dará a segunda parte, o qual lhe orientará a fazer uma outra parte. Para que nós possamos ver como Deus vê, nós precisamos perder a nossa visão. Precisamos fazer as perguntas certas, para que sejamos potencializados e possamos ver aquilo que o Senhor está querendo ver. Um detalhe importante para entender é que Deus quer restaurar a nossa visão. Não somos nós que restauramos a nossa própria visão. É trabalho do Espírito. E essa restauração se dá
de manera progresiva. Não se dá de uma única vez. Em la medida que vamos conhecendo o Senhor e Ele vai se revelando, nós vamos vendo mais claramente. O apóstolo Paulo declara isso: na medida que lo vemos, vamos sendo transformados, e quando vamos sendo transformados, lo vamos vendo mais claramente. Obrigado, querida. Então diga para seu irmão: meu irmão, estão dormindo parece, hein? Diga para seu irmão: meu irmão, não esqueça que a visão se restaura de maneira progressiva. Amém? Não se restaura de uma única vez. É um processo de maneira progressiva. E aqui, por gentileza, eu quero que você abra junto comigo Marcos capítulo número 8. Marcos capítulo número 8, a partir do verso 22. Marcos capítulo número 8, verso 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela sua mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, ele colocou as suas mãos sobre ele e lhe perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, mas eles parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele enxergava, ele via tudo de maneira clara. Verso 26, Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Este texto é muito interessante porque ele retrata que a visão não se restaura de uma única vez, se restaura dentro de um processo de restauração. Este homem precisou que o Senhor o tocasse duas vezes. Não foi suficiente, por assim dizer, um único toque, mas ele precisou um segundo toque. Que eu preciso entender que o Senhor vai me tocar as vezes que seja necessário para que eu possa ver como Ele vê. Porque Deus está interessado não que eu veja parcialmente, mas que eu veja com clareza, que eu veja com exatidão, para que eu possa reproduzir, para que eu possa manifestar também com exatidão. ¿Sabe o que me chama a atenção neste texto? Que primeiramente para Jesus operar um milagre en este homem, lo tirou do povoado. Outra tradução talvez diz: lo tirou da aldeia. Jesus entendia que por alguma razão esse ambiente não era propício para operar um milagre na vida daquele cego. Isso está aqui no verso número 23. E tomou o cego pela mão e lo levou para fora do povoado, lo levou para fora da aldeia. É isso o que Deus precisa fazer conosco. Ele precisa romper a nossa bolha, porque do jeito como nós conduzimos as coisas, o ambiente que muitas vezes nós reproduzimos não é propício para Deus operar um milagre nas nossas vidas. Deus precisou tirar o cego da aldeia, precisou tirar o cego do povoado para poder operar o milagre. Cuspiu sobre os olhos, lhe colocou as suas mãos e novamente perguntou, uma vez perguntou: você está vendo? Jesus entendia que ele precisava sair, que ele precisava abandonar talvez maneiras de ser, abandonar costumes, abandonar certas práticas que não cooperariam com um milagre da sua visão. Está na hora de entender que há coisas na nossa vida que nós precisamos deixar para trás, se queremos ver. Há um detalhe aqui importante para mim. Jesus o tomou pela mão, como que carinhosamente o convidou a sair de seu contexto. Ele não o violentou, ele não o constrangeu, ele o tirou com amabilidade, ele o tirou, certo, com educação, fora do povoado, fora da cidade. Há outro aspecto que me surpreende, não é? A humildade do cego de dizer: não estou enxergando claramente.
Porque muitas vezes a gente se conforma com uma visão parcial, uma visão distorcida, e a gente não quer quebrar o nosso orgulho, nossa arrogância de dizer: olha, estou vendo, mas não estou vendo como deveria ver. Jesus perguntou: você está vendo? E ele diz assim: eu estou vendo. É dizer, já tinha avançado, o toque do Senhor já tinha posicionado ele para ver melhor, para ver de uma maneira diferente. Mas ele diz: mas eu não estou vendo ainda como deveria ver, porque enxergo os homens que se movimentam como árvores. Jesus entendeu que este homem precisava de um segundo toque e lo tocou novamente. E agora este cego diz: agora eu vejo claramente. Agora eu estou vendo com exatidão. Há uma tradução que ele diz que agora ele enxergava de longe e enxergava corretamente. Fantástico isto. Sabe que você precisa entender, e eu precisamos, tanto você como eu, que o Senhor vai me tocar as vezes que seja necessário, porque Deus não quer que eu veja parcialmente. O Senhor não quer que eu veja homens como árvores. O Senhor não está interessado em formas, em figuras, em caricaturas. O Senhor quer que eu e você vejamos com clareza. Mas para isso, a gente precisa primeiramente entender que a restauração da visão é um processo, e eu e você precisamos nos submeter ao processo. Não há como que nossa visão seja restaurada para ouvir e ver. Lembre-se, ver e ouvir é igual a entender. Muitas vezes você declara: não estou entendendo, não estou entendendo. E talvez você diga: eu estou na igreja, eu ouço as pregações, mas não é suficiente ouvir. Ouvir é o primeiro passo. Precisamos ser conduzidos para poder ver. Jesus opera um milagre neste cego. Este cego se posiciona, este cego rompe com seu orgulho, com sua arrogância. Ele não se conformou com a visão anterior ou com a visão parcial, ele queria mais. E aqui há um detalhe que me agrada, sabe o que? Que muitas vezes o que nos impede ver como Deus quer que vejamos é que a gente se acostumou a ver uma visão passada. Eu não sei você, não uso há muito tempo óculos, mas de tempo em tempo eu me preciso sentar novamente na cadeira do oftalmologista. Por quê? Porque já minha visão se gastou mais e eu preciso uma restauração na minha visão. E ele me senta naquela cadeira, me coloca unos, como se chamaria, unos lentes, não é? E ele começa a passar um e depois outro. E ele pergunta: está vendo? Essa é a primeira pergunta. Sim, estou vendo. Aí ele move e ele diz: melhor ou pior? Sim ou não? E aí você diz: não, doutor, está pior. E agora? Ele move aqui: agora melhor. E agora? Aí você diz: não, agora está bom. Esse é o processo. Precisamos nos sentar com o Senhor as vezes que seja necessário, até que nós possamos ver claramente. A cada situação, a cada conflito, a cada necessidade, a cada momento de crise, é como que a gente é sentado no sofá do Senhor, é na poltrona do Senhor, e o Senhor nos pergunta: como você está enxergando a situação? De que maneira você está enxergando? E aí a gente diz: Senhor, não estou enxergando nada. E Ele diz: e agora? Melhor ou pior? E você diz: não, Senhor, agora estou enxergando melhor, agora estou entendendo o propósito, agora estou entendendo a razão. E Ele disse novamente: e agora, meu filho? Não, Senhor, agora eu estou vendo claramente. Então são dias disso, meu irmão. São dias de você reconhecer: olha, eu tive uma visão, eu enxerguei, mas estes dias não estou enxergando, porque a cada tempo há uma nova demanda. E para poder corresponder à demanda, não é necessário, é importante, mas não é suficiente só ouvir. Eu preciso ver. Este cego corresponde, este cego se submete, este cego se humilha, rompe esse orgulho, como falei. Ele não tem vergonha de dizer: não estou enxergando como o Senhor enxerga. Eu não sei se durante estes dias você passou por aquele texto de Romanos 8:28. Para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para seu bem. Mas muitas vezes
a gente tem dificuldade que tudo coopera para nosso bem. Quando a gente não entende, quando a gente não compreende, quando a gente está tendo dificuldades de discernir o tempo que vivemos, é tempo de me sentar na poltrona do oftalmologista chamado Cristo Jesus e dizer: Senhor, não estou entendendo, Senhor, não estou compreendendo, Senhor, porque este conflito. E o Senhor te fará ver da maneira como Ele enxerga. Observe, se olhamos desde a posição correta, certamente teremos a perspectiva correta. Aqui está nosso problema. Olhamos desde uma posição que não é a correta, e quando olhamos desde uma posição incorreta, temos uma expectativa incorreta. E quando temos uma expectativa incorreta, o que acontece? Nos frustramos, porque pensamos que Deus vai agir ou actuar de uma maneira, mas Ele está vendo desde uma perspectiva diferente. A posição de onde você e eu precisamos ver as coisas é posicionados em Cristo. É desde Cristo que teremos a expectativa correta, porque temos a perspectiva correta das coisas que estamos vivendo. Agora, observe como fecha o relato Marcos, dizendo que Jesus lo mandou embora para a casa, mas lhe faz uma recomendação. Lhe disse: volta para a tua casa, mas não entra na cidade. Interessante isto. Jesus lo tira da cidade, da aldeia, do povoado, para fazer um milagre, mas ele recomenda que quando volte a casa, não passe pela cidade, não passe pelo povoado. Sabe por quê? Porque ele abandonou coisas para poder ver. Se ele percorre o mesmo caminho, certamente algo vai obstaculizar a sua visão e levar a roubar aquilo que ele alcançou em Deus. Para fazer um milagre, Jesus o tirou da aldeia, do povoado, mas para continuar vendo, eu não posso repetir o mesmo caminho. Ele não disse para ele: abandona a cidade. Não. Ele disse: não faça o mesmo caminho que você sempre fez. E aqui há outro ensino importante. Há práticas da nossa vida que não cooperam para nós manter a visão que o Senhor nos tem dado. Há práticas da nossa vida, há jeitos que nós temos, há costumes que carregamos, que em vez de nos manter vendo, nos atrapalham. E novamente a gente cai, não é? No estágio de não ver da maneira como Deus vê. Eu entendo nesta noite que Deus quer restaurar a tua visão. Esse é o propósito desta palavra nesta noite. Eu tinha outra palavra para liberar nesta noite, não é? Mas aí, enquanto os meninos adoravam, Deus disse: olha, eu quero restaurar a visão deles. Eu quero que eles vejam mais claramente. Então eu quero que você lhes comunique esta verdade nesta noite. Eu estou confessando para você, eu tinha outra palavra, e o Senhor disse: não vai ser essa, deixa essa para amanhã, deixa essa para outro dia. Porque nesta noite Deus quer restaurar a sua visão. Deus quer ampliar a sua visão. E quando falo de visão, não estou falando de uma visão de igreja, estou falando de como você enxerga as coisas que estão ao seu redor, como você analisa o que acontece na sua casa, na sua família, ao redor de você. Mas para isso, o Senhor te está convidando a sair, a romper a tua bolha. Muitos de nós aqui nos guiamos, a gente diz assim: mas eu penso assim, eu não penso igual que você. O Senhor não está interessado naquilo que você pensa. Ele não está interessado. Você pode até dizer para Ele o que você pensa, mas Ele não está muito interessado no que você pensa. Talvez possa parecer até um pouco grosseiro com você, mas Ele não está interessado. O que move Deus é o propósito dEle. Ele está interessado em seu propósito. E se você entender o propósito dEle, certamente coisas acontecerão na sua vida, mas não porque Deus concordou com você, mas porque você concordou com Ele. Porque quando concordamos com Ele, as coisas acontecem. Então queria lhe comunicar assim, com muito temor e tremor, esta palavra nesta noite. Talvez não seja uma palavra contundente, mas isto é o que Deus quer fazer nesta noite. E eu prefiro, certo, deixar de ser eloquente e ser obediente nesta noite.
O Senhor quer te restaurar a visão, irmãos. Quer restaurar a sua visão nestes dias. E Ele te está convidando a sair de teu mundinho, a sair de tua aldeia, de teu povoado. E o Senhor te está recomendando. E o tempo que eu vou te introduzir, você não precisa percorrer o mesmo caminho que sempre percorreu. Porque como diz Josué capítulo 3, pelo caminho que vamos passar, nunca antes passamos. E um caminho novo, nós clamamos pelo novo, mas o caminho novo demanda total dependência dele, porque a gente não conhece o caminho. Então quero que fique de pé. Quero orar por você nesta noite. Quero orar por você nesta noite. Pastor Paulo me deu uma confirmação enquanto estávamos adorando. Ele saiu de seu lugar e ele foi a orar por uma pessoa. Eu não sei o que ele orou pela pessoa, esse não é o ponto, mas acredito que Deus quer fazer algo com você nesta noite. Assim como ele foi e tocou sobre a irmã, certo? O Senhor quer tocar a sua vida nesta noite. Não, mas não para te arrepiar, não para você ficar alegrinho, sino para Ele restaurar a tua visão, para que Ele possa ver, para que você possa ver como Ele vê, para que você possa ver desde a posição correta. Desde a posição correta vamos a enxergar de maneira correta e não vamos a criar expectativas que não é para criar. Se temos a expectativa correta, não nos frustraremos. Não nos frustraremos. Darío, e qual é a posição? A posição é Cristo. Paulo diz: estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Desde Cristo todo se enxerga melhor. Desde Cristo temos a perspectiva correta. Não vemos só a situação, mas vemos um todo. É como aquela câmera que enfoca de cima. Já viu no estádio? Não vê só o jogador, mas está enxergando tudo, porque é uma câmera panorâmica. O Senhor quer restaurar a nossa visão.